Bom dia! Hoje, num momento de reflexão, eu parei para analisar aquela máxima que é discutida até hoje: só sei que nada sei. Eu parei para pensar isso hoje de manhã, quando eu estava terminando os meus estudos aqui para as minhas provas de residência, e eu percebo quanto que algumas matérias, o fato de eu dominá-las, fez com que a minha confiança e a minha segurança ou insegurança sobre aquilo refletisse no meu dia a dia. É interessante porque, por exemplo, vou usar um exemplo meu mais próximo, mas alguns profissionais, quando saem da universidade, eles se sentem capacitados para realizar alguns serviços que às vezes precisam de uma maior experiência ou especialidade. Independente com que você trabalhe, sempre vai ter áreas dessa maneira. E muitas pessoas recém-formadas, elas têm muita coragem e elas vão atrás de alguns serviços que até outras pessoas que até já têm experiência estão passando para longe, né? E é interessante como que aquela curva de aprendizagem e aquela amostragem faz sentido. Porque quando você não sabe nada, a ignorância e a inocência acabam refletindo nas suas decisões. Então, aquela pessoa que se acha muito confiante de algo é porque é quase uma aposta. Ou ela realmente é bem estudada daquele assunto e domina aquilo, mas as chances são baixas. Ou ela está no começo, na curva de aprendizado, e aí ela teve um boost daquela confiança e segurança própria, mas ela não realizou que ela está numa situação de sérios riscos às vezes. E isso não leva na contabilidade. A pessoa não percebe isso, é algo mais intrínseco nosso. Essa confiança e essa autoestima está instintamente ligado com os nossos instintos mesmo, no qual a gente, depois de tomar ciência realmente do quão complexo algo é, a gente percebe quão pouco nós sabemos. E o que me intriga muito é que justamente é esse ensino, é esse estudo, é esse conhecimento, é essa crítica que faz com que a gente fique realmente mais inseguro ou com medo. E isso é interessante, justamente por conta do nosso mundo cheio de ansiedade, igual eu havia comentado no vídeo anterior. Mas é interessante saber que algumas pessoas ainda prezam por essa autocrítica para saber as suas limitações. Eu mesmo já caí nessa armadilha várias vezes de me garantir em certa área, falar que eu conseguiria fazer isso tranquilamente e ter que botar a mão na massa mesmo para fazer e ver o quão difícil foi e acabar assim quebrando essa expectativa e criando também para mim uma rotina de pelo menos não é um autocuidado, mas seria uma vigilância. Eu acredito que a pessoa que tem medo de errar constantemente, ela não se torna uma covarde. Na verdade, o contrário. Eu acredito que as pessoas que experienciam as suas situações de vida, principalmente quando elas estão fora da sua zona de conforto, nesse exemplo que eu falei, quanto mais ela foi exposta a esse problema, né, mais ela será dessensibilizada, né? Isso é algo que eles defendem muito lá na frente da psicologia e também se enquadra um pouco na parte da medicina, né? Principalmente até para medicamentos, se for fazer um panorama. Mas assim, quanto mais você é exposto àquela situação, seja ela fácil ou difícil, aquilo vai se tornando mais rotineiro para você. E você vai ganhando cada vez mais confiança, é que nem você aprender a dirigir, ou você, não sei, aprender a escrever com a caneta. Às vezes essa mudança era muito grande quando a gente era mais novo, né? Sair do lápis para caneta. É interessante como as coisas realmente eram mais simples antes. Uma simples mudança de lápis para caneta, para mim foi aterrorizante. E o fato de eu usar a caneta todos os dias, hoje em dia, é claro que um contexto muito diferente. Eu sou um adulto,
Na época eu estava em desenvolvimento, mas eu lembro como aquilo me abalou. E eu tento fazer um panorama de comparação com o que me abalaria hoje, que seria proporcional àquilo que aconteceu na época, sabe? Eu não sei. Talvez fazer uma prova de concurso. Não, nem isso, talvez até mais, porque a prova de concurso seria algo pontual, né? A caneta eu sofri por muito tempo. É interessante como quando você busca uma melhora, um avanço, você intrinsecamente está se comprometendo a passar por um momento um pouco mais difícil. E isso é contraintuitivo para o ser humano, porque a gente sempre busca economizar energia, a gente sempre busca segurança, estabilidade, e isso vai contrário à nossa natureza. E essa busca incessante por conhecimento, muitas vezes pode gerar cada vez mais insegurança, cada vez mais questionamentos. É um belo exemplo, tipo, o que os indígenas da Yanomami aqui do Brasil têm a dizer a respeito do conflito Rússia e Ucrânia. Beleza, eu sei que muitos indígenas já têm acesso à internet, já tiveram contato com civilização ocidental, no caso, né? E, assim, isso não é um tópico que preocupa eles. É algo interessante, porque quanto mais você busca conhecimento, quanto mais você busca melhora, mais você entra num ciclo, num loop vicioso de exposição a certas situações que talvez sejam desagradáveis. É interessante que para qualquer melhora, seja pessoal, financeira, intelectual, a gente tem que passar por esse arco de desenvolvimento, né? É interessante, é igual uma academia. Se você quer ficar mais bonito, mais saudável, você terá que sofrer por isso. E parte disso é muito belo. E eu acho que isso casa também com aquela questão da morte que eu havia falado no segundo vídeo. Que talvez a morte seja o segredo dessa vida, né? E talvez, para que a gente possa melhorar, a gente sempre terá que sofrer um pouco. Mas, pelo menos, uma das coisas que mais me conforta é saber que, pelo menos de maneira orgânica, né, não há como isso ser retirado de mim. Eu posso perder as minhas riquezas, eu posso perder as minhas posses, eu posso perder meus amigos, minha família, mas eu ainda terei meios de construir tudo isso novamente com o que eu aprendi. E eu acho isso fantástico. Bom dia a todos. Até mais.